Brasileiro tem um novo líder, é o Palmeiras. Tem um novo líder isolado, né? O Palmeiras e o Flamengo estavam ali... É o primeiro líder isolado do estavam disputando ali nos critérios de desempate, né? Agora, pela primeira vez nessa rodada, o Palmeiras é líder com 2 pontos à frente do Flamengo. Fluminense e Bragantino estão fechando hoje o G4 e tem uma galera com 7 pontos, né? Vai do Ceará... 6 times. Ao São Paulo. Virando a página que a gente vai ter os 2 times com 6 pontos, Mirassol e Inter. E a diferença é que faz uma vitória, né? Num campeonato de muitos empates. O São Paulo subiu 6 posições. Aí vem uma carreirinha de 5 pontos ali do Fortaleza, o Atlético Mineiro, e o Santos, abre hoje a zona de rebaixamento junto com o Grêmio. O Bahia hoje enfrenta o Ceará, né? Que aparece lá com 7 pontos. E aí o Sport é a disparada, a pior campanha, com 1 ponto só em 5 rodadas. E o Palmeiras se impôs fora de casa com, né, a defesa do Everton já nos acréscimos, Joana, num lugar onde é difícil jogar, mesmo que o Fortaleza não faça um bom começo de temporada, na verdade, né? O Everton até brincou, ele falou que só não é pior do que jogar na altitude. Porque o ambiente é difícil, a torcida, a umidade, calor, o jogo é mais lento, gramado. Ele falou que é extremamente difícil. E olha, o Palmeiras está 100% fora de casa, hein? Já foi campeão assim em 2022. O Palmeiras foi campeão com 3 derrotas e as 3 foram em casa. Fora de casa... O Palmeiras não perdeu e está começando muito forte esse campeonato. E tem uma coisa que tem que preocupar todo mundo. O Palmeiras é um time extremamente irregular. Mesmo nos momentos muito difíceis que todo clube passa, e obviamente o Palmeiras passou, principalmente nesses 2 últimos anos, sem os títulos grandes, você não vê uma queda de rendimento muito grande do Palmeiras acontecer. Então, o Palmeiras assume a liderança do campeonato, já mostrando suas credenciais, mostrando uma outra forma de jogar. É o 3º jogo consecutivo que o Palmeiras aparece com a mesma ideia tática, né? A mesma formação, embora com algumas peças diferentes. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que chamar atenção. Você está vendo o Flaco, né? Que fez o 2º gol do Palmeiras. Ontem foi ele titular no lugar do Vitor Roque. E ele disse que daria chances ao Flaco. Então é muito legal ver que o Palmeiras está com um padrão de jogo novo. Não necessariamente você tem um time titular 100%. Acho que ele mexe nas peças e quer poder mexer nas peças. Acho importante porque ele mantém o time todo motivado para todos os compromissos grandes que o Palmeiras tem. Mas fica esse ponto muito positivo que ele mudou o time e o time está correspondendo. Então, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Poderia ter sido pior, inclusive, para o Fortaleza, porque o Palmeiras teve 2 bolas que o Fortaleza tirou na linha. Uma do Estevão e uma do Facundo, se não me engano. Então, foi um primeiro tempo muito difícil para o Fortaleza. Aí o Fortaleza consegue o empate com o Davidson, que nem comemora, né? Porque ele tem um histórico com o Palmeiras. Aí no finalzinho teve esse pênalti do Lucero, que já tinha errado um pênalti esse ano. O Davidson diminui, né? Ele diminui. Estava 2-0. 2-1. Isso, exatamente. No segundo tempo. E aí parecia que poderia ganhar um tom dramático o jogo, porque o Vojvoda coloca o time para frente, coloca 2 centroavantes, né? Para tentar meter bola na área, né? Bota o Lucero e não tira o Davidson. Então faz uma pressão muito grande. O Palmeiras reforça a sua linha defensiva também, mas o Everton aparece naquele momento decisivo. É um goleiro que tem um histórico de pegar pênalti, sim, passou por momentos mais difíceis e foi muito cobrado, e ontem ele decide esse jogo para o Palmeiras. E, de novo, o Palmeiras é um time regular, difícil de ser batido, que vai começando a construir sua gordurinha na liderança. E o mais importante, acho que é isso. Com um novo padrão de jogo, Felipe Anderson no meio. No meio não, né? Quem joga no meio é o Estevão, né? Ele faz uma boa movimentação com o Estevão, mas a gente não vê aquele 4-3-3 ali, com 2 jogadores colados nas pontas, né? O Facundo com uma outra movimentação. Quem está ali mais pro lado direito é o Felipe Anderson, né? E aí o Palmeiras está ganhando esse corpo importante. Acho que o legal é isso, é ver um técnico, e a gente está muito desacostumado, a gente está falando de demissão de treinador o tempo todo, estamos na 5ª rodada e 4 técnicos já perderam emprego, e do outro lado, e o Fortaleza também, né? São os técnicos mais longevos ali nesse confronto entre Fortaleza e Palmeiras. Você vê que uma reconstrução acontecendo com o mesmo treinador. Jogadores chegando, uma nova ideia de jogo sendo proposta e está funcionando. Então, 3 jogos consecutivos, você vê que ele não poupa quase ninguém, né?
É muito pontual que ele muda. E tem um jogo contra o Bolívia na Libertadores. Isso é um outro ponto que me chamou a atenção também. Eu acho Mas curioso sobre o que a Joana falou, Coutinho, é que a gente estava esperando ver um trio, como a gente acabou de falar do quarteto do São Paulo. A expectativa do Palmeiras para a temporada era ver o ataque formado por Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Né? Como é que o Abel vai encaixar esses caras? E vai ser difícil agora. Aí a gente tem Facundo e Flaco. Facundo tá voando. Facundo joga no Palmeiras há 20 jogos seguidos, né? Se eu não estou enganado. Estava vendo sobre isso ontem. Esses caras estão pedindo passagem também. E muito regular, né? Decisivo nos últimos 2 jogos. Fez gol da vitória contra o Inter, abriu o caminho da vitória ontem contra o Fortaleza. É claro que existe a questão do Paulinho estar se recuperando, né? Vai demorar ainda para. E tem a questão que o Estevão daqui a pouco vai embora, gente. Então não vai ser muito tempo essa briga, não. Né? Não vai dar tempo. Talvez não dê nem tempo. Acho que no Mundial vai durar pouco. O Mundial ele joga, porque o Estevão se despede no Mundial, né? Isso. E essa nova posição do Estevão, eu acho que o que não vai haver é um quarteto com o Veiga. Porque a gente imaginou em vários momentos Veiga com esses 3, né? Completando, né? Chegando por trás ali. Com essa nova posição do Estevão mais centralizado, que foi a grande mudança, né? As férias do Barreto, 3 jogos. O Palmeiras, enquanto você esteve fora, Barreto, não foi uma eternidade, mas o Palmeiras amassou num clássico, Corinthians com tranquilidade, e ganhou fora de casa. Em Porto Alegre e Fortaleza, o maior deslocamento que você pode fazer na Série A, né? Jogar em Porto Alegre, depois você jogar em Fortaleza. Porto Alegre contra um candidato ao título, né? Um Internacional, um ótimo jogo do Palmeiras. Ontem foi o pior desses 3 jogos do Palmeiras, mas mesmo assim... É porque o jogo em si foi ruim, né? Mesmo assim, um bom jogo, como a Joana comentou. 2 chances tiradas em cima da linha antes de uma falta, que é uma bobeira do Daverson. O Mikael estava mancando. A bola sobrou para o zagueiro do Palmeiras, mancando na ponta esquerda. Ele tinha acabado de se machucar. O Daverson faz uma falta inexplicável. O Palmeiras está com 1 a menos. O Mikael está sendo atendido fora do campo. De costas para o gol. De costas para o gol, um zagueiro na ponta mancando. E o Palmeiras faz o gol com 1 a menos, porque o Mikael está sendo atendido fora de campo. E aí, o segundo tempo, o Fortaleza claramente sente... a defesa estava aberta, o sistema defensivo do Fortaleza, no geral, estava aberto desde o 0-0, né, com contra-ataques muito claros, chances muito claras para o Palmeiras, e aí sai o gol. Um bom lance do Flaco Lopes. É difícil você ver um centroavante do perfil dele ganhar esse lance no mano a mano, tendo que carregar a bola e fazer o certinho, botar a bola onde tem que colocar. É raro você ver, se pensar nos outros centroavantes mais pesados do Campeonato Brasileiro, são poucos que conseguem fazer o gol que o Flaco fez. E com relação a o comando de ataque, para mim o Vitor Roque ainda é claramente titular, mas precisa descansar, né? Esses caras precisam descansar. E o Paulinho vai disputar essa posição com o Facundo quando estiver inteiro. Eu acho que o Paulinho vai ganhar essa posição. Para mim, a grande dúvida aí é o Veiga. Hoje, quando o Veiga voltar, que o Veiga está fora, na minha cabeça ele vai ser reserva do Estevão. Até o fim do Mundial, depois ele vira titular quando o Estevão for para o Chelsea. Eu acho que não pode rolar sabemos se ali. vira titular, para falar a verdade, porque tem o Maurício também. Sim. A eu briga acho que tá boa ali. Uma outra adaptação que talvez possa rolar é o Paulinho por dentro, junto com o Vitor Roque, e o Estevão voltar para o lado direito. Porque assim, o Felipe Anderson melhorou? Melhorou. Mas se você comparar o nível de atuação do Felipe com o do Facundo, o Facundo ainda está bem à frente do Felipe, né? Inclusive sendo decisivo, como eu falei, fazendo gols, e é um jogador muito intenso. Ele entrega aquilo que o Abel gosta, né? Aquela velocidade, agressividade no ataque, né? Com chegada à área para finalizar ou para servir o companheiro. E o auxílio defensivo, né? Marca pra caramba, tem ajudado pra caramba o Piquerez ali pelo lado esquerdo do ataque. Eu achei o jogo em si, e aí não é uma crítica direta ao Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, ele talvez tenha sido, talvez não, certamente foi o time que foi jogar com Fortaleza recentemente lá, com exceção do Racing, pela Libertadores, que melhor soube se adaptar às condições do Castelão. Ontem, antes do jogo, os jogadores do Palmeiras estavam relatando grama alta e seca, né? Umidade alta em Fortaleza, né? A gente está vivendo aqui no Sudeste, no Sul, temperaturas mais brandas em relação àquela onda de calor que a gente teve nos 3 primeiros meses do ano. No Nordeste ainda não. A gente ainda está tendo temperaturas mais altas. Então, como você falou, tem um deslocamento. Jogou um jogo muito intenso quarta-feira contra o Inter. Vai jogar domingo contra o Fortaleza fora de casa. Então, não era um jogo em que o Palmeiras ia arrebentar com o jogo, ia dominar totalmente o jogo. Foi um jogo em que o Palmeiras tomou os cuidados necessários. A partida ficou ruim, acho que pela questão do gramado e também pelo fato do Fortaleza estar vivendo um péssimo momento, né? A gente pega ali o primeiro tempo, tem um chute do Richard Rios aos 23 e até os 40 minutos, basicamente, não acontece mais nada no jogo. Teve a chance anulada do Estevão, porque ele deu um impedimento, que ele estava no campo de defesa, né? Se a bola entrasse, ia valer gol, porque ele parte do campo de defesa, não tem impedimento no campo de defesa.
Aliás, o Kusevich foi muito bem no lance, né? Ele tira a bola ali para escanteio. Mas, assim, foi um jogo no primeiro tempo em que as equipes trocavam passes entre os zagueiros, não havia progressão com bola de pé em pé, bola longa. Aí o adversário ou retomava, ou o time que fazia a bola longa mantinha a bola no campo de ataque e não encontrava soluções para entrar na área. E aí, quando o Palmeiras conseguiu encaixar os contra-ataques no primeiro tempo, a bola do Facundo Torres é uma bola que o Giai rouba no campo de ataque, foi uma coisa também o pouco Giai, comum, né? tá bem no jogo, tá bem no Palmeiras. Aliás, foi uma coisa pouco comum no primeiro tempo, as equipes pouco subiram marcação. E no segundo tempo muda completamente, que o Fortaleza se abre ainda mais, né? E quanto foi cruel com o Davi Luiz esse cenário do jogo, porque se você pega o início da partida, o Davi Luiz estava bem no jogo. Ele tinha vencido a maioria dos duelos. A partir do momento que o Fortaleza passa a se expor mais, ele é um zagueiro mais lento. Ele salvou a bola do sofre Facundo, demais. né? Ele salvou a bola do Facundo em cima da linha. E ganhava outros duelos de ligação direta do Flaco Lopes, mas aí, quando tem que correr para trás, né, com o campo aberto, é mais complicado nesse momento da carreira dele. E aí acabou, até no lance do primeiro gol também, ele se enrosca ali com o Gustavo Gomes, se joga na bola, assim, uma cena Quase arrasta a cabeça na grama, né? É uma cena, assim, um pouco desconfortável para ele, né? Acredito. Mas é aquilo, né? Assim, até escrevi sobre esse jogo no GE ontem. Eu acho que existem jogos no campeonato de pontos corridos que não tem como você dar show pelo cenário do calendário, que você não vai dominar inteiramente o adversário. Você vai lá e ganha. Você vai lá e corre pouco risco. E no caso do Palmeiras, até para finalizar da minha parte, a gente olha assim, o Everton pegou um pênalti aos 46. É óbvio que ele salvou o resultado. Mas pega o período anterior ao pênalti. Fortaleza não tinha criado nada. Fortaleza faz o gol aos 20 minutos e passa até o final do jogo alçando bola na área. Intermediária de ataque, sem, né? No máximo cruzando. Sem ideia, sem propósito. Já falei isso outra vez aqui. É o pior momento do Fortaleza com o Vojvoda. O Fortaleza já esteve na zona de rebaixamento durante um turno inteiro. Mas nem naquele campeonato jogava tão mal quanto joga hoje. Nós vamos ter o Vojvoda falando sobre isso, mas eu queria começar pelo Abel, justamente pelo que o Coutinho citou, das dificuldades, né, que qualquer time vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja o líder da competição. Eu, se deixasse a barba crescer, vocês viam como ela está toda branca. E quando cheguei aqui não era assim.